Caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. A vitória é para os determinados. Quando nós pensamos em alcançar uma vitória, nós precisamos entender que nós precisamos também travar uma batalha para vencer e para superar. Só que nós, por ser cristão, achamos que somos isentos de problemas. Nós precisamos entender que desde que nós nascemos, nós já somos vitoriosos. Mas infelizmente aceitamos pessoas nos rotular, ou talvez nós próprios nos rotulamos como um fracassado, como um derrotado, ou uma expressão horrível, um Zé Ninguém. Nós precisamos que somos filhos de Deus, que Deus nos capacita, que Deus nos escolheu. Deus predestinou esse momento agora com cada um de nós. Precisamos entender esse detalhe, que tudo que você vai passar exige de você estratégia, sabedoria, perseverança e entender que dificuldade você está passando, você irá passar. Agora você tem que decidir se você quer alcançar a vitória ou não. Você precisa lembrar, a vitória não é aquele que começa, mas é aquele que persevera até o fim. E para você chegar ao fim, meu irmão, minha irmã, exige de você e de cada um de nós esforço. E lidar com isso na sua mente e também no seu esforço físico é algo que você precisa trabalhar diariamente, constantemente. Nós precisamos entender que até conosco mesmo você precisa ser vitorioso. Você não pode viver de estímulo, você tem que viver do Espírito Santo de Deus. Cada um de nós, no mais íntimo, você precisa compreender que a vitória, meu irmão, minha irmã, está nos aguardando. E aqui você precisa ter essa determinação, entender que você vai alcançar essa vitória se de fato você se esforçar. Querido, talvez para você alcançar uma vitória é ingressar à faculdade e ter êxito de conseguir a graduação, é de você conseguir um trabalho, ser concursado, é de você abrir uma empresa. Eu não sei qual é a vitória que você deseja alcançar na sua vida, mas eu preciso te dizer um detalhe. A vitória exige de você, de fato, essa luta, essa garra, essa determinação, essa força de vontade. Ou você hoje, agora, pensa nisso, que a vitória vai sair de acordo com o seu esforço, com aquilo que você, de fato, busca enfrentar e querer, ou você vai continuar estacionado, estagnado. Reflita e pense. Vamos ver o que Padre Pio vai nos dizer nessa primeira parte? Preste atenção, por favor. Na luta está a coroa, e quanto mais a alma luta, mais as recompensas se multiplicam. E sabendo que cada vitória alcançada corresponde a um grau de glória eterna, como não nos alegrar de nos vermos entregues para alcançar muitas ao longo da vida? Se você trava muitas batalhas, significa que você deve se alegrar bastante, porque você já alcançou várias coroas. Se você olhar para ontem, para semana passada, mês passado, ano anterior, você vai ver que você já alcançou várias vitórias. E esse deve ser o nosso maior estímulo, a nossa motivação, o nosso combustível que vai fazer nos manter de pé e entender e compreender que eu já alcancei vitórias e não é essa barreira que vai fazer eu, o Enio, e você que me acompanha parar. Então você tem que se alegrar. E você tem que dizer para si próprio. Você não pode esperar que alguém diga para você que você é um vitorioso, que você é um guerreiro, que você é capaz. É você ter que bater no seu próprio peito e dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Querido, batalhas tem e sempre terão. E sempre existiram. Não é você, não é somente você que está travando batalha. Todos nós travamos. Agora cabe a mim e você querer ou não vencer, ou parar ou desistir. Você precisa refletir em que você está se alegrando. É nessa que você já alcançou vitórias ou nessa barreira está olhando para a dificuldade?
Se você olhar para as que você já passou, você vai ter garra. Se você está olhando para o tamanho dessa batalha, você vai desistir. Então você decide, ou garra ou desânimo. Reflita e pense. Vamos ver o segundo conselho de Padre Pio? Que este pensamento vos conforte e vos animeis também com o exemplo do nosso Divino Mestre. De muitas maneiras tentado como nós, mas sem cair em pecado. E tentado até não poder mais e exclamar: meu Deus, por que me abandonaste? Doravante ignore e não acredite no que o inimigo sugere, que Deus a rejeitou, ou que Deus, por alguma infidelidade que você não conhece, quer castigá-la, até que você o remova de sua alma, porque não é isso verdade. Quando nós entendemos e compreendemos um detalhe, o que nós pensamos, de fato, pode surgir e acontecer um grande efeito em nossa vida, para o fracasso ou para a nossa vitória. Aqui nós temos que entender que algo externo também pode nos influenciar, ou por bem ou por mal. Agora você tem que entender que você tem que filtrar o bem ou mal. O que você vai acolher ou rejeitar, o bem ou mal. Então você precisa pensar e refletir. O próprio Deus, ele passou por tudo isso. Só que ele decidiu de fato seguir adiante a sua trajetória, o seu caminhar. Sabendo que não seria fácil, mas ele acreditou e confiou, e assim ele alcançou essa vitória na vida. Nós precisamos entender um detalhe. Quando a gente olha para Jesus de fato, ele é um grande incentivo e motivo. Ele que suportou todo momento difícil, delicado. Ele foi crucificado e rejeitado. Mas, de fato, ele passou. Ele venceu. E a pergunta que você olha para dentro de si, você vai perguntar: e aí? Você vai parar ou desistir? Você vai continuar ou perseverar? Então você, no fundo, pense e reflita. O Divino Mestre, ele alcançou. Você é filho de Deus? Então você é vitorioso e segue adiante. Vamos ver o terceiro conselho de Padre Pio? Quando a alma chora e teme ofender a Deus, ela não o ofende e está longe de fazê-lo. Nós precisamos entender um detalhe. Nós precisamos chorar, meu irmão, minha irmã, é pelas vitórias. Como assim, Mênio? Nós precisamos refletir e pensar sobre isso. O que Padre Pio está dizendo é: você tem que chorar por você não ter ofendido a Deus. Você não pode se alegrar por você ter ofendido. Então, quando você chora, fala assim: eu alcancei. E você pode dizer: obrigado, Deus. É isso. Entende? Você precisa entender que as dificuldades é assim. Então, quando você alcança, dá vontade de chorar? Dá. Pode chorar? Pode. Também pode sorrir, pode vibrar? Sim. A vitória é nossa. É exatamente. Agora, entende o detalhe aqui. O choro pode trazer vários motivos. Ou do fracasso ou da vitória. Então, chore pela vitória. Não busque chorar pela derrota. Entende? E o choro pode transmitir várias coisas. Mas o choro com um sorriso tem uma grande importância. Eu espero ver isso em seu rosto, em sua face. É isso que Padre Pio nos quer nos dizer. Talvez, humanamente, você quer desistir e parar. Mas você busca enfrentar. É o seu corpo dizendo: descansa, para, isso não é para você. Mas você, dentro de você, vai, segue adiante, você consegue, você vai conseguir. Talvez você já sentindo dores, efeitos colaterais, mas você persiste, você alcança a vitória. E agora, chorando pela dor, mas vibrando pela vitória. Compreende o que Padre Pio está dizendo agora? Isso é fantástico, maravilhoso. Que possamos pensar e refletir nesse aspecto que Deus quer para nossa vida. Essa vitória é para os determinados. Deus abençoe.